Olá, eu sou o Rogério e você está no Sem Tempo, contando as melhores histórias. Hoje eu convidei meu grande amigo, Thiago de Souza. Eu acredito que muitas pessoas estão aqui porque me conheceram no canal /projeto que o Thiago tá, ou me conheceram pelo LendaCast ou pelo Muita Brisa também, que foram canais onde eu participei e o Thiago também participou e nós participamos juntos. Acredito que a maior parte das pessoas aqui do canal já conhecem o Thiago. Inclusive tem vídeo aqui no Sem Tempo da Caminhada Assombrada. Eu sempre me confundo, aí você me corrige. O termo correto é Caminhada Assombrada? Não, o termo correto é Caminhada Assombrada mesmo. A gente fez aquela vez Em Campinas. Em Campinas. Você fez aquela que a gente saiu do centro a pé e depois foi pro cemitério. Você foi só no cemitério. Isso. Essa foi uma visita monitorada no Cemitério da Saudade. E a gente fez a outra também, que foi a monitorada pelo centro da cidade. Foi bem legal também. No centro de Campinas. Pra fazer aqui, cara. Que a gente faz aqui fiz aqui em São Paulo você também. Fez qual? Você fez pelo centro aqui. Eu fiz a do centro e depois eu fiz um especial na capela. Inclusive o vídeo da capela, eu tenho que te contar, ele é meio que inédito, porque eu filmei tudo bonitinho, aí tava na nuvem do celular e eu fui assaltado. E aí, tipo, foi um estresse e tudo mais. E aí eu tinha iPhone e eu fiquei sem iPhone, né? E aí foi passando o tempo. Aí agora eu tô de novo com acesso, tudo bonitinho, porque deu uma dor de cabeça do caramba. Mas eu tenho alguns vídeos inéditos. Que legal. Eu tenho a palestra que a senhora Elis fez. Eu tenho, tipo, você fazendo alguns comentários, falando. Que legal, cara. Então depois eu vou separar esse material e vou te mandar. Então, ó, pra você não perder nada, tem que estar aqui, tem que estar inscrito aqui no Sem Tempo, tem que estar inscrito lá no Que Te Assombra, porque tem muito material legal, já tem material legal aqui com o Thiago e vai ter mais. Thiago, falei pra caramba pra te apresentar. Tem problema. Vou descontar agora, porque todo mundo me encheu o saco que não deixava você falar do Vilela. Não, mas todo mundo sabe, é normal. A galera adora odiar, mas tudo bem. Não, o que a galera não sabe é o nível de amizade que nós dois temos. Não, mas tudo bem. Tipo assim... Acho até bom, acho que gera comentário. O ódio é bom. Pra internet. Infelizmente, pra cada pessoa que te elogia na internet, tem 10 reclamando de alguma coisa. Nossa claro. Senhora. Mas tudo bem. Porra, obrigado, irmão. Vambora. Pô, vou falar de lobisomem, eu adoro. Pra mim é a criatura mais interessante que tem no nosso folclore apenas. Ele acabou sendo absorvido pelo nosso folclore. Mas eu acredito que o lobisomem talvez seja a criatura mais disseminada, pelo menos na cultura ocidental, vamos dizer assim, porque tem menos lobisomem, embora existam vários outras metamorfoses de homem em animais, né, do lado de lá do mundo, que é interessantíssimo também. Mas a gente tem uma incidência muito grande de lobisomem em todo o Ocidente, né? E ele é... E o que eu acho muito legal do lobisomem é que ele tem uma facilidade muito grande de absorver culturas no seu contexto geral de apresentação. Então, no Brasil, eu sei que você já falou um pouquinho sobre os lobisomens brasileiros, mas a gente vê um componente cristão muito presente, que não necessariamente aparece nas primeiras manifestações do licantropo, né? Uhum. Licantropo que nasce, pelo menos no que a gente interpreta como licantropo, porque depois ele se desdobra em certas patologias que também são lembradas, né, como a própria licantropia, né, que é uma patologia ou uma síndrome psiquiátrica. Mas vamos começar do começo. E talvez seja a história basal de lobisomem no mundo, né, na nossa mitologia grega inicialmente, que é a história do Licaão. Então a gente começa a história do lobisomem na Grécia com Licaão, que era um rei muito popular em Arcádia e muito violento com quem não era de Arcádia. E existia uma lei divina chamada Lei da Hospitalidade, que era uma regra assim importantíssima de bom convívio nos reinos da Grécia em geral, né? Imagina que a Grécia era bem maior do que era, né? Porque quem cuidava dela era Zeus e os outros deuses lá do Olimpo. Bom, chega em Zeus, então, que Licaão vinha descumprindo essa regra, né? A lei da hospitalidade. Todo mundo que chegava como peregrino, como viajante, ele executava. E aí ele fala, quero ver, vou pra lá, pra Arcádia, pra ver. E ele vai vestido de peregrino, não vai como Zeus. E chega em Arcádia, o Licaão vai pra cima dele, vai querer matar ele de qualquer jeito. E os súditos do Licaão falam,
calma. Pera aí, Licão, é melhor você ir com calma, porque esse cara aí parece que tem alguma coisa diferente dos outros viajantes. E aí ele fala, vamos testar. Ele pega um homem dele, um escravizado dele, abre a barriga do cara, pega as vísceras, mata o cara e prepara uma refeição e oferece a Zeus, que fica puto da vida, e transforma ele em um lobisomem e queima o castelo dele, queima o palácio de Licaão. A história tem outros desdobramentos, aí os filhos de Licaão assumem e depois Zeus repete o mesmo trajeto, vai atrás dos filhos que seguiam o mesmo caminho do pai. Enfim, então essa é a história que a gente imagina que seja a história basal, porque a partir disso que a gente começa a ter mais relatos de lobisomem pelo mundo. Ele caminha pela Europa, uma incidência muito grande de histórias de lobisomem por toda a Europa. No livro que eu estou escrevendo, que já está pronto, na verdade, a gente está em fase de ilustração, que é o Conheço o Lobisomem do Seu Bairro. Eu conto um pouco desse caminho e principalmente os julgamentos por licantropia, que eu acho que são muito interessantes. Dá a ideia de como isso fazia parte do cotidiano das vilas, das aldeias. Então eu tenho casos franceses, que talvez sejam os mais importantes, mas a gente tem casos na Alemanha. Tem caso mais recente na Itália, que eu adoro o nome italiano do lobisomem, é Lupo Manaro. Tem caso na Inglaterra. Na Inglaterra tem o Old Stinker, que não é exatamente, é desse século. A história do Old Stinker, que era numa região... a Inglaterra sofreu muito com a desindustrialização, e é interessante isso, como às vezes a pobreza, às vezes a miséria, elas andam juntos com a história de lobisomem, e a gente vê muito isso na França, na época de escassez de comida. Vários desses casos, desses julgamentos de licantropia, estou falando isso do século XVII, até século XVI, a partir do século XVI, século XVII, século XVII, elas estão muito associados com períodos de escassez de comida. E normalmente esses caras que se transformavam em lobisomens, eles tinham encontros com entidades que eles consideravam demoníacas, que ofereciam alguma facilidade para melhorar a condição deles de caçadores. Então tem algumas histórias, por exemplo, que essas pessoas que eram presas, acusadas de antropofagia, comiam as outras pessoas, elas diziam que encontravam entidades, demônios na floresta, e eles ofereciam, por exemplo, uma pomada que você passava e virava um lobo, então você melhora, você vira um caçador melhor. Tinha outro que falava que você colocava uma blusa, uma jaqueta de pelo e virava um lobisomem. Outro falava de um cinto. Na Alemanha tem o caso do cara do cinto, que você colocava um cinto e quando você afivelava o cinto você virava um lobo e caçava. Então tem várias, mas sempre associado a isso. No da Itália, o Lupo Manaro, os maiores relatos de lobisomem foram no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, um período que foi de imensa escassez de alimento na Itália. A Itália passou por muita dificuldade no pós-guerra, então está muito associado a isso. Essa da Inglaterra que eu falei do Old Stinker era um lobisomem que apareceu num dreno antigo de uma fábrica. Ele foi visto atacando um pastor alemão, devorou o pastor alemão, os caras foram atrás dele, ele fugiu pro mato, mas ele comeu um pastor alemão. Então, e tô falando disso agora, 2000 alguma coisa, não é que faz 200 mil anos. Então, mas é sempre lugares que estão meio decadentes, em alguma medida com associação à pobreza, à miséria. E aí o que é legal das histórias também, sobre essas histórias, além desse momento econômico difícil, é o de você ver que ele é um arquétipo monstruoso muito próximo do homem, não da mulher. Tem a Catherine Simmons, que era uma suíça, que foi acusada de licantropia, mas ela só foi acusada. No final, o julgamento dela inteiro, inclusive sua condenação, foi por bruxaria. Então, mesmo quando as mulheres se transformavam em outros bichos, elas não eram acusadas de licantropia. Elas ia para o lado da bruxaria. Por quê? Aí é uma opinião muito própria minha. O lobisomem, ele é quase que um salvo-conduto da brutalidade masculina. O homem é legal, o cara é bonzinho, o cara é pacato, mas ele comete brutalidades quando ele se transforma na fera. A mulher,
E aí, claro que isso tem a gente evidencia bastante preconceito nisso. A mulher, em contrapartida, o feitiço dela, o encanto dela, tá muito ligado à sedução, a poções, a outro tipo de artifício mágico que não necessariamente dá brutalidade. É muito mais, ela é muito mais ardilosa. Os arquétipos, a bruxa é ardilosa, ela tem estratégia. O lobisomem não tem estratégia nenhuma, ele se transforma e vira um bruto, um monstro, né? É que infelizmente, esse é um tópico que eu nem gosto de entrar, mas a gente acaba tendo que tocar nesse ponto. Assim, como muitas histórias escondem o comportamento errado humano mesmo. Então, por exemplo, isso eu posso falar com propriedade porque eu, durante um tempo da minha vida, eu me dediquei muito à ufologia. Estudar mesmo, assim, tentar entender, sabe? Para separar mesmo, assim, o que dá para levar mais a sério e o que é, tipo, não dá. Chapéu de alumínio e falando com todo o respeito do mundo. E eu falo, eu gosto de ufologia, eu cresci com Arquivo X, então, tipo, é o que moldou meu caráter. Só que, infelizmente, tem uma galera que perde a mão. Como tem uma galera que perde a mão com folclore, tem uma galera que perde a mão com mitologia, com tudo, com religião. Mas eu posso só fazer uma colocação no que você está falando? A gente perde, a galera perde porque a galera começa a se levar muito a sério. Porque esse é um universo que não se explica. Sim. Esse não é um universo que tem explicação. É um universo que você tem sensações, experiências, e a partir disso você tem os relatos. Se você fala assim, vou explicar o lobisomem, claro que não. Pode ser que nunca tenha existido nada disso. O que existe é o quê? A mitologia. O que existe é a experiência humana. Não tem uma fórmula que fala assim, tá aqui a prova cabal de que existe UFO, lobisomem, o que quer que seja. Se não era ciência. Se não era ciência. Essa é a diferença. Mas o que eu posso falar com propriedade, porque eu realmente estudei, assim como eu estudo folclore, é que na ufologia, sempre que você vai a fundo, das pessoas que tiveram assim o famoso contato de terceiro, quarto grau, dependendo da escala lá e tal, infelizmente cai para um lado de violência doméstica, de crimes, de coisas que os homens fazem, entendeu? Quando eu digo homens, a humanidade faz, sabe? Tipo... Mas o lobisomem é bem homem mesmo. Então, é exatamente isso. Ser masculino. Então eu acho que, infelizmente... Gênero masculino, não ser masculino. A brutalidade tá ligado a isso, porque aí eu vou associar com uma coisa que você vai entender. Então, tipo assim, muitas pessoas com certeza se esconderam atrás de uma imagem de que, eu sou um lobisomem e eu sou violento. Com certeza. Só que o cara só era um ignorante violento mesmo. E em contrapartida, a gente viveu tempos medievais, entre outros tempos, onde tudo era decidido na base da guerra. E espaço era poder. Então você para pensar em tribos guerreiras, tinha guerreiros celtas que diziam se transformar em lobisomem, tinha os guerreiros vikings. Que eram adorados pela galera. Então aí você entra, por exemplo, o Berserk, né, que se fala. O Berserk é um tipo de guerreiro que ele abandona a humanidade... E ele vira uma fera. Vira uma fera. Ele não se importa com a dor, ele não se importa com o sentimento e vai pra cima. E certas características desses guerreiros, como outros guerreiros, e até hoje existe pessoas que fazem isso, é esse lance tribal de você colocar a roupa de pele, de você, sabe, você buscar o eu animal. Primitivo. O primitivo. Então é muito interessante essa parte de tipo assim, o pouco que dá pra se explicar. Porque sim, tem coisas que não dá pra se explicar. E tem coisas que... Onde eu acho que vira ciência? Onde eu acho que vira ciência? Na construção do arquétipo. Isso a gente pode entender. Até ele virar uma história, até ele virar uma experiência, até as pessoas falarem isso aí é um lobisomem, teve um caminho muito grande na construção desse arquétipo para ele não ser qualquer outra coisa. Tanto que no Brasil é muito louco, porque a gente tem... A tradução do lobisomem, ele não necessariamente está associado ao lobo, até porque a gente tem pouco lobo. A gente tem uma espécie de lobo, que é o lobo-guará, uma série de outros canídeos, né, cachorro, não sei o que, mas cara, papelobo que a gente fala lá, que é um tamanduá, meio tamanduá, meio homem, ele é identificado assim, acabou virando lobo por causa dos portugueses, porque ele sempre foi compreendido como um tamanduá,
pela população indígena que nunca tinha visto um lobo, a não ser o lobo-guará, que parece mais uma raposa que um lobo. Sim. Ele não parece o lobo, esse aqui, que parece mais um lobo mesmo europeu, americano do norte, né? É engraçado que existe algumas lendas de homens que viravam homens lobos-guarás em algumas culturas indígenas. Mas aí eles consideram como um guerreiro místico. Eles não dão a nomenclatura mas são são os engerados também. A Juma Marruá é uma engerada. Ela na verdade, ela não é uma figura que sofre uma metamorfose. Ela incorpora o espírito de uma onça. E isso acontece muito, os engerados, que eles acreditavam que os animais também tinham espíritos e às vezes incorporavam. Incorporavam pessoas. Como e aí, claro, né? virava cobra. Tem muito de cobra, um monte de bicho que virava, porque o espírito dele, na verdade, incorporava a pessoa. Muito legal isso. Mas é que eu tô falando, a questão maior, se a gente senta e fica contando histórias, relatos, é muito gostoso. Eu adoro. Mas é muito legal avançar a construção dos arquétipos. Porque neles você entende por que aquilo faz sentido coletivamente. Em que lugar de cultura, em que lugar, por exemplo, vamos usar um caso francês que eu acho que é o mais emblemático, que é a besta de Givaudan, que é um caso do final do meio da segunda metade do século XVIII, em que há uma mobilização imensa do reino da França para matar um lobisomem, um loup-garou, já era considerado. Então, o loup-garou, que era o lobisomem, então agora eu não vou, eu acho que é o Luís XV. O rei da França mandou milícias para enfrentar essa criatura. Um monte de outros caçadores já tinham ido, eles já tinham oferecido dinheiro, quase dizimaram a população de lobos da Europa, que hoje eu acho que nem existe, vai ter muito pouco lobo na Europa. Estão tentando ressuscitar agora, né? O terrível, né? E aí o que aconteceu? Levaram um caçador lá, super experiente, e o cara fez o quê? Ele falou, putz, esse lobo não é normal, acho que tem uma força demoníaca por trás desse bicho. Ele pega uma medalha da Virgem Maria, que ele andava dentro do chapéu para protegê-lo, de prata, derrete, faz uma ogiva, leva essa ogiva para um padre benzer, e ele usa essa ogiva para matar o bicho. Então a fama da bala de prata para matar lobisomem vem daí. Quer dizer, tem um componente cristão muito forte, católico, que é a imagem da Virgem Maria, de prata, que é um elemento químico purificador. E ele consegue matar o lobisomem, uma fera que teve mais de 200 ataques e matou dezenas de pessoas. Então, e a gente usa até hoje como expressão idiomática, quer dizer, a cultura do lobisomem está no nosso dia a dia. Quando você quer falar que vai resolver um problema definitivamente, você fala que vai usar uma bala de prata. Então, quer dizer, eu me interessa bastante, claro que as histórias são muito legais, e até no deslinde do livro eu falo isso, que eu conto esse caminho todo do lobisomem para ele terminar no nosso noticiário. Ele acaba no nosso noticiário. Então, você tem vários relatos de lobisomem, várias aparições, não apenas geram interesse da comunidade, e a comunidade se mobiliza com isso, mas também gera interesse da imprensa, porque compreende essa manifestação como algo curioso, lógico, mas que tem conexão com a cultura, não apenas folclórica, mas com o cotidiano das pessoas. Então, o lobisomem é uma figura que está muito conectada ao nosso cotidiano. Tem uma história, por exemplo, que eu acho que de Panelas, em Pernambuco, que é uma dessas mais novas, é uma das mais incríveis que eu vi, que é uma comunidade na zona rural, e os estudantes, o pessoal que trabalhava o dia inteiro na roça, ia estudar na escola mais próximo, mais urbana, mais perto do centro urbano, e depois o ônibus levava eles de volta para casa, para a vila rural que eles viviam. E no caminho, cara, um lobisomem atacou o ônibus andando na estrada, o lobisomem tentando bater, correndo e batendo, e as pessoas vendo aquilo, uma criatura tentando tirar o ônibus
da pista e todo mundo desesperado, todo mundo viu aquilo, o ônibus ficou amassado, as pessoas identificaram aquilo não como um boi bravo, como que todo mundo é da roça, o cara olha e sabe que é um boi, eles viram alguma coisa tentando arrancar o ônibus da estrada, sacou? Isso assim, eu tô falando de uma história que saiu na TV e as pessoas contando o que aconteceu agora, ano 2000 e pouco, não é que foi em 53, um relato, não, de agora. Mas então, é muito louco. Tá no cotidiano, é isso que eu acho legal. Acho que legal. Não quero que ninguém se apavore. Porque não é essa a ideia. Ninguém precisa morrer, né? Claro, mas tá no cotidiano, isso que eu acho muito massa. É que, infelizmente, é uma outra era, né? Era uma era totalmente analógica, né? Sei lá, quando aconteceu isso na minha cidade lá, deve ter sido o início dos anos 2000, final dos anos 90, 99, 2000, 98 e tal. Mas uma vez a galera viu um bicho, inclusive o bairro que eu cresci chamava Jardim Grajaú. E pra cima do meu bairro era bairro de cima. Literalmente, pra cima era bairro de cima. E de baixo, bairro de baixo. E o Grajaú ele ainda era um bairro mais urbano, periferia e tal, né? Mais periférico e tal. E o bairro de cima já era um bairro mais rural, chácaras e tudo, né? Claro, sempre tem um núcleo ali mais urbanizado, mas mais chácaras, sítios, até empresas que são fazendas e tal. E aí eu lembro até hoje um dia que eu não sei da onde eu tava voltando com meu pai, provavelmente do trabalho dele no sítio, na fazenda e tal, e deu na rádio. Visto uma criatura no bairro de cima, e acredita-se que é um lobisomem. E aí, cuidado. Tipo assim, cuidado. E eu lembro que a galera no outro dia na rua, os moleques, os vizinhos, estavam tudo falando. Da rua era um bairro com 12 ruas, né? E o nome das ruas era 1, 2, 3, 4, 5. Depois que deram o nome, continuou. A minha era a rua 4. E aí, tipo, a da rua 8 pra cima, ninguém podia sair na rua. Entendeu? Então, tipo assim, você vê como que afetava, né? Claro, afeta o cotidiano. Como era louco, em Pedreira teve uma... Agora, a Pedreira é de 2018, do lado de Campinas. O cara indo trabalhar... E Pedreira já tinha um histórico de lobisomem de décadas anteriores. E o cara tava indo trabalhar na fábrica, que tem uma fábrica, muita cerâmica em Pedreira. Ele tava indo de madrugada, assumia super cedo o posto. 4 horas da manhã, 4h30, a galera já ia começar a trabalhar. E ele tava indo trabalhar, cara, e numa ponte, num bairro que, se eu não me engano, chama Santa Lúcia. Ele tava atravessando uma ponte, apareceu uma criatura que levantou pra ele, começou a olhar pra ele. Ele, assustado, ela começou a rosnar. O segurança da fábrica viu, apitou e saiu correndo. E aí o bicho assustou e pulou dentro do rio, saiu numa trilha. Não é um cara que passou por isso, foi um cara que espantou um bicho que ninguém sabe até hoje o que é. E o cara, quando voltou, porque ele desmaiou de medo, ele caiu de medo, não teve reação. Aí falou, então, saiu um monte de matéria, agora tem grupo de WhatsApp, o cara comenta o que aconteceu. Então, o lobisomem, tudo isso para voltar do que eu disse, né? É importante a gente entender o arquétipo, a construção, porque ele não sai do nosso cotidiano. Por isso que eu gosto tanto de lobisomem. Todo lugar tem, né? Todo lugar tem. Você fala, tá bom, vai. Mula sem cabeça. Puta, cara, tem que fazer uma força pra acreditar em mula sem cabeça. Sim, né? sim. Alguma coisa muito assim. Mas o lobisomem, cara, ele é compreendido como uma criatura, uma aberração da natureza. Ele é uma aberração da natureza. Tanto que é muito engraçado. Não sei se você já chegou a ver algumas... em criptozoologia, né? Que a galera às vezes tem algumas figuras, alguns monstros que podem ser animais mesmo. Você já viu um urso sem pelo? Sim. Um urso com alopécia? Já. Cara, assim, é um bicho muito feio, e cara. aí eu te falo, inclusive eu fiz a parte 1 desse vídeo, né? Que eu acredito que a maioria das pessoas aqui do canal já assistiram. Se você não assistiu, vai estar no card aqui e tudo. E o que me motivou a falar um pouco mais foi, claro, a época da quaresma, que ele é muito vivo na quaresma, claro. Né? A galera fala qualquer dia de lobisomem. E também teve uma pessoa que é inscrita aqui no canal, que ela me enviou o vídeo. É um vídeo lá da região dela, que é lá, região da Pedra Azul, lá pra cima, lá divisa de Minas Gerais com a Bahia. E lá tem a criatura da Pedra Azul, que também é chamada de criatura da carneira, que também
Tem mais uns 2 ou 3 nomes, que é o lobisomem da Pedra Azul, o bicho de... como que se fala? Pele mesmo? Lanudo? Eu acho que é o bicho lanudo. Alguma coisa assim. E tudo isso leva a crer que é um homem muito ruim, que morou lá. E aí, eu resumindo, porque tem um vídeo aqui, também vou deixar para vocês, que aí eu fiz um segundo vídeo só falando dessa lenda, da criatura da carneira. Mas no resumo, era um homem muito ruim, bebia, aprontava com todo mundo, porque tinha grana, tinha posse, ele se aproveitava, passava por cima de todo mundo, um dia passou por cima da mãe. Aí ele andava em cima de uma mulinha, a mãe foi defender a mulinha, aí a mãe tocou a mula enquanto ele estava resolvendo outras coisas, quando ele voltou não tinha mula, ele pegou a sela e jogou em cima das costas da mãe, subiu nas costas da mãe e chicoteou a mãe. Aí a mãe rogou uma maldição e falou que um dia ele ia sofrer as consequências, né, por ele ser um animal, entendeu? Aí depois de um tempo acharam ele morto, né, e tem várias versões da lenda, que tipo... morreu ao acaso, mataram, ou ninguém sabe o que aconteceu, mas... Puta de um cuzão. Alguma coisa aconteceu com ele. Aí fizeram um primeiro enterro, parece que trouxe azar pra região. Aí ou tinha que mudar o cemitério de lugar e tudo mais. Um dia eu quero ir lá pra cidade lá também e fazer um vídeo lá, contando a história de lá. Aí tiraram de lá e levaram ele pra um outro cemitério, sabe, longe, na Caatinga lá e tal. E aí quando enterraram ele nessa pedra, caiu um raio lá em cima e partiu a pedra. E aí dizem que depois de um tempo foram ver, ele já não estava mais lá. Aí começaram a ver essa criatura, que muito se assemelha com um lobisomem. Só que aí, até virar o lobisomem da Pedra Azul, ele era a primeira criatura da carneira, depois ele era a criatura da Pedra Azul, ou a criatura da fortaleza. Né, mas fazer maldade pra mãe é uma das... Nossa. Tá cheio de relatos de gente que vira lobisomem. Vira lobisomem, vira corpo seco, vira gritador, vira mortalhado, vira... Puta, se eu parar pra falar aqui, tem umas 20 lendas do folclore que é praga de mãe, ou praga da avó que cuidava, isso aí. Da figura materna ou da figura ali que, tipo, educava, né? Mas principalmente mãe. Mas assim, basicamente é isso. Aí ele começou a ser avistado. Só que ele é um lobisomem muito característico. Ele é o que a gente falou, ele lembra o lobo-guará. E, se eu não me engano, se estiver errado, peço desculpa, vai aparecer o nome dele certinho. O Matheus, que mandou o vídeo, ele manda o vídeo e dá pra ver. Eu mandei para um amigo meu que é zoólogo, né? Um colega meu que estudou e tudo mais. Também mandei para uma amiga que é bióloga e perguntei: o que você acha? Claramente é algum tipo de canino grande, pode ser um cachorro com sarna, mas provavelmente é um lobo-guará com algum problema de pele, que não tem pelo. Mas realmente, quando você vê, porque o lobo-guará é maior que essa mesa, galera. Ele tem umas pernas compridas, né? O lobo-guará, se eu não me engano, eu não vou falar aqui, mas vai aparecer pra vocês, mas ele é um bicho que de pele passa dos 2 metros, entendeu? Ele é muito grande. Ele é grande, e ele é esguio, e ele é um magro forte, entende? E ele tem aquela pata traseira que parece aquelas patas dobradas. Bem curvada. Porque como as patas são muito altas para ele conseguir andar, né, no cerrado, na caatinga, em terrenos acidentados e também em terrenos com mato alto, e também ter agilidade, ele tem essa perna curvada muito característica, né? Porque o lobo europeu, a maior parte dos lobos europeus, ele tem a perna mais curta, né? Ele não é tão... Ele é mais fortão, né? Ele é uma coisa mais encorpada. Mas também é muito grande. A primeira vez que eu vi um lobo eu me assustei. Porque eu imaginava que era um cachorro grande, sabe? Era tipo um fila brasileiro. Não. É muito maior. Ele é maior. Muito maior mesmo. E aí, quando eu vi isso, realmente assusta. Eu vou te mandar o vídeo depois. O urso com alopecia é um negócio incrível, cara. Ele é muito feio. Muito feio. Então, mas enfim, eu acho que independente disso, claro, mais uma vez a gente cai na armadilha de tentar explicar racionalmente um bagulho que não tem explicação. Ou até tem, mas a gente não tem as ferramentas, nem a condição, nem tudo. Mas então, eu acho que na verdade é importante identificar ela no lugar dela, do encanto e de como ela na verdade traduz muitos sentimentos, especialmente ela evidencia a nossa incapacidade de compreender as coisas mesmo
A gente estando em 2025, quer dizer, um ano que tá aí, o cara, foguete da ré, puta que pariu, e você não consegue explicar tudo e não vai conseguir mesmo, porque essa é a parte legal da vida. O dia que a gente souber a resposta de tudo, eu não sei como é com você, mas quanto mais coisa eu estudo, quanto mais eu tento avançar as coisas, mais pergunta eu tenho, muito mais do que resposta. Para cada resposta que aparece, já surge mais 3, 4 perguntas. Então... É bem isso mesmo. Quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar Precisa mais, não entende nada. É muita coisa. Mas é isso. E Ti, fala um pouquinho mais do seu livro. Qual que era o seu objetivo fazendo o livro? Cara, na verdade, esse livro, na verdade, virou um livro no meio do caminho, porque eu tava escrevendo, eu ia fazer um podcast sobre isso. Só que eu achei que tava com um ritmo de leitura, assim, e foi indo, e a ideia era mais ou menos essa mesmo, né, de pegar a história do lobisomem lá bem original, do Licaão, trazer pro nosso dia a dia e mostrar sempre essas capilaridades que a história do lobisomem vai tendo na nossa cultura. Por exemplo, a gente tá vivendo um momento de certo, não vou falar decadência, mas certo desinteresse por novela. Por quê? A minha humilde opinião. Porque a gente deixou de levar encanto pra novela. A novela que eu tenho lembrança, que era a que eu mais gostei, não é da sua época, não sei se você já assistiu agora, mas quando passou eu me lembro perfeitamente, que era Roque Santeiro, que tem o lobisomem, o professor Astromar. Então eu lembro, eu faço essa visita a uma ponte afetiva da minha infância, lembrando de um lobisomem. Eu lembro perfeitamente do professor Astromar. Eu imagino. Sabe o que eu lembro? Que eu acho que foi a primeira que assim eu consigo me lembrar por ter interesse, por gostar. Eu era muito criança mesmo, do Cadeirudo. Mas essa já. Então, mas é o encanto novamente. É o encanto. Você vê que são personagens que a gente lembra de personagem mal, Nazaré, Odete Reutemann, dos monstros. Por quê? Por quê? Mas o lobisomem era um Pasquim sem camisa, que a gente sempre lembra também. Eu já não assistia tanta novela, mas ele era um pescador. Eu sou mais antigo. Eu lembro de acho que era do João Baldo Ribeiro, que chamava, esqueci, que era numa ilha assim, super bonita, e tinha cara, eu sou mais velho que você, era o Richelli, marido da Bruna Lombardi, que era o Nô, que era um pescador bonitão também. Eu já não peguei. Pasquim eu já não tinha tanto interesse por novela, já não ficava tanto em casa. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, então o livro ele traz isso, ele traz assim, olha como é um personagem que traz afeto. Aí eu faço algumas considerações sobre isso mesmo, sobre a construção do arquétipo, por que mulher vira bruxa, homem vira lobisomem, como ele se adaptou bem a dogmas religiosos, como ele foi encaixado muito bem no universo das maldições, como ele serviu bem para explicar violências masculinas, principalmente, alguma medida até predação sexual. Você pega Chapeuzinho Vermelho, que tem a ver com um homem, um lobo constituído. Não era um lobo, o lobo falava com ela, quer dizer, o lobo se comunicava, o lobo fala, esse é para te ver melhor, né? Então tem esse componente. Então, falar de lobisomem dá pra falar de um monte de coisa, e é exatamente essa minha vontade no livro, de trazer de volta a ideia de que ele é um personagem muito mais complexo e interessante do que só uma história de carochinha. E até hoje ele vive não apenas no nosso imaginário, mas também no nosso cotidiano. Então o rolê é esse. Eu convido a galera para procurar saber quem que é o lobisomem do bairro. Porque se não souber, talvez seja você, porque todo bairro tem um lobisomem. Então essa sabe, é a brincadeira. Né? Quem sabe. E é muito engraçado, né? O meu bairro tinha mais de um. Tenho certeza, porque tinha um lobisomem que lambeu o pé do vizinho lá, aquela história que eu já contei pra caramba pra você, que ele foi trabalhar lá, vigiar o eucalipto, né, pra ficar na casinha de guarda lá, acordou com algum bicho lambendo o pé dele, ele acredita que era um lobisomem, aí fechou a janela e ficou lá. Aí também tinha uma história que tinha um amigo que morava bem de frente com a minha casa, assim, o Marcelo, que acompanha o canal, que o Marcelo, o Juninho e o Marco, né, os 3 irmãos que moravam na frente de casa. E atrás da casa do Marcelo era uma chácara do padrinho dele. Eu também me lembro também de uma noite que deu um reboliço, porque viram um bicho lá, sabe? Alguma coisa grande passou por lá, sabe? E poderia ser um monte de bicho grande, sabe? De uma onça a uma...
Quem sabe, né? Enfim, pode ser de tudo. Até e um também lobisomem. até um lobisomem que pode ter passado por lá. Fora as histórias que meu pai contava. Tinha um homem que trabalhava com meu pai lá, um senhor, e ele não era indígena, mas o apelido dele era índio, o apelido carinhoso dele com a galera lá, entre outros apelidos que não dá pra falar aqui, porque ele fazia umas práticas meio assim de índio, de pajé, sabe? Desde remédio, pomada, chá, até artesanato e tudo mais. E diziam que de vez em quando ele também falava com os bichos, entendeu? O Dr. Dolittle do Só mato. que é um Dr. Dolittle de tipo assim, algumas entidades, entendeu? Não era uma coisa mais cabulosa. Então, tipo, ele falava, não vai pra tal lugar tal dia, porque a probabilidade de você ver um lobisomem é grande, sabe? Umas histórias assim. Então, sei lá, eu não consigo contar quantas histórias de lobisomens próximas de mim que eu já escutei. E aí depois que eu comecei a estudar folclore, levar a sério o folclore, me apaixonei por completo, né? E eu comecei a viajar pelo Brasil, que eu tive esse presente de Deus mesmo, de trabalhar com a aviação. Conhecer todos os estados, todas as capitais, as regiões comerciais maiores, né? Mais importantes e tal. Meu, assim, o que eu posso falar pra você? É igual você falou, Ti. A mula sem cabeça é um negócio que, pra nós aqui, até que tem mais. O interior de São Paulo, Minas Gerais, tem bastante. Mas não é um negócio que, por exemplo, Manaus, eu escutei falar, ou região do Amazonas, entendeu? Não, na verdade você tem que ter imediatamente uma influência muito grande ibérica, porque é uma lenda que vem com espanhol e português. Então, um lugar que tem mais espanhol e português, que o catolicismo é muito forte, porque trazia essa carga do padre para a concepção da maldição. Então, inevitavelmente, você precisava ter um padre no rolê para ter uma mulher que se envolvesse com o padre. Então, não tem jeito. Mas agora lobisomem não, cara. Em todo lugar tem. Eu convido você, deixar lá nos comentários lá. Quantas histórias... Fala, o nome do livro do Thiago é muito bom. Fala qual que era o nome do lobisomem aí do seu bairro aí. Nem precisa colocar o nome completo pra galera não ficar procurando. Mas tinha um lobisomem no seu bairro, ou tinha um lobisomem na sua família, ou tinha um lobisomem próximo da sua casa. Não tem. Você de qualquer lugar do Brasil. E eu digo mais. Aí aquilo que você falou sobre o Capelobo, né? Que eu escutei a história dele tanto do tamanduá como de uma anta também. Também. Inclusive... O Câmara Cascudo, no ensaio dele chamado Licantropia Sertaneja, que é muito bom, assim, o meu livro também tem essa inspiração no Licantropia Sertaneja, porque eu faço o mesmo caminho que o Câmara Cascudo. Ele começa falando, até interessante, porque ele pega a mitologia romana já, então ele usa as correspondências já romanas para explicar, inclusive, Licão. Mas a gente faz esse caminho. Ele fala da anta, ele fala do tamanduá e da anta. E aí você tem... Esse nome é meio engraçado e meio polêmico, porque às vezes as pessoas vão entender o que a quinta série manda elas entender, o Motoku, que é uma espécie de lobo com macaco, com homem também, que pega fogo nos pés, e também ninguém consegue explicar. E também tem uma outra lenda que me sumiu o nome agora, eu vou tentar colocar aqui na edição, que também é uma espécie de gorila humano, sabe? Meio homem, meio também, que facilmente é um lobisomem, dessas outras regiões. Nordeste tem muita lenda com um lobisomem que se assemelha com mula, com cavalo. Bicho, já é mais característica das transformações a partir de uma maneira de se transformar do lobisomem mais brasileiro, que é o de se jogar em cima de despojo de bicho, e o bicho que tivesse esfregado ali, cagado ali, a pessoa vai virar aquele, né? Então pode misturar cavalo com porco, com touro e com, sei lá, qualquer outra coisa. Cachorro, o cara vira uma mistura de todos. Mas é isso. O seu livro tem relatos ou é só... Tem várias histórias. Tem desde as histórias de julgamentos até as aparições fora do Brasil, no Brasil, todas as regiões são contempladas. Eu quis mostrar bem isso, que todos os lugares têm histórias de lobisomem, região toda, sul, sudeste,
Centro, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, tudo tem história de lobisomem. E não só histórias, essa parte do Brasil eu fiz questão de pegar histórias que foram relatadas pela imprensa, reportadas pela imprensa. Então, inclusive nas referências, depois eu coloco os links para quem quiser procurar e assistir as matérias, porque é muito legal ver que o noticiário ainda se ocupa em divulgar essas experiências das pessoas com lobisomens. Histórias muito legais, assim, que vão desde aparições de tentativa de um lobisomem de comer uma criança recém-nascida pelo telhado, que ele foi tentar pegar a criança recém-nascida sem ser batizada. Essa que eu falei que eu acho que é uma das mais incríveis, assim, dele tentar tirar o ônibus. Tem uma outra que é sensacional, que é um lugar que chama Camisão, se eu não me engano, no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, agora não lembro qual dos dois, é o distrito de Camisão, que o lugar tem, a galera nem sabe o que é, porque tem a aparição de lobisomem, e um dia uma senhora deu uma facada no lobisomem. Eita, e que era um vizinho, ela entrou na casa dela, ele deu uma facada nela, ela deu uma facada no bicho, veio porque ele comia galinha, não atacava eles, mas comia galinha, comia merda de galinha, titica de galinha, e ela deu uma facada no bicho, e no dia seguinte o cara apareceu com a mão machucada. Mas no mesmo lugar, na mesma cidade, também tem a aparição de disco voador. Então foi o contato desses dois mundos que eu encontrei, que foi muito bom, assim. Né? Falando isso, uma pessoa que eu tentei o contato, infelizmente, para agora a gente não vai conseguir fazer nada junto, é o Rony, né? O Rony Vernet, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Depois eu vou te mandar. Que ele é um engenheiro da Petrobras, e ele está estudando os fenômenos mais ligados à ufologia, e ele entrou nesse mundo por causa daquelas situações que começaram a aparecer lá no Acre, de pessoas sendo atacadas por luzes, sabe? Operação Prato? Muito similar, só que isso aconteceu agora, um pouquinho antes da pandemia e durante a pandemia. Então ele está estudando, acho que desde 2015, 2016 e tal, já fez um documentário. É um cara bem assim, ele está tentando utilizar o máximo possível de métodos científicos. E aí ele foi lá pro Acre, ele foi lá para algumas tribos indígenas, colocou maquinário. Lá vou te mandar o conteúdo dele, que é muito bom mesmo. Tentar entender esses acontecimentos ufológicos, que a galera via as luzes saindo da mata. Eu acho que sabe qual que é o maior problema? É quando você tem pré-concebido o que você sugere que seja. Uhum. E aí você vai ficar transformando esse caminho sempre pra virar algo. Não tô falando do trabalho dele, tá? Sim. Nem sei, não conheço. Uhum. Mas eu tô falando, o que eu falei pra você do rolê pra mim, assim, que é muito legal, que eu não tenho nenhuma pretensão de provar que o lobisomem existe. Uhum. Eu só quero provar que a história de lobisomem existe. No caso dele, ele queria entender o que estava acontecendo. É isso, ele essa foi parte zero legal. Mentalidade de ufologia, foi zero mentalidade e tal. Mas aí, ele já está estudando isso já, acho que há uns 8, 9 anos ou até mais. Está com muito material, vou te mandar o canal dele, vou deixar aqui para as pessoas acompanharem. Mas aí o que acontece? Nos últimos anos, estudando essas luzes, estudando a região onde essas luzes acontecem, começou a pipocar muito relato de criatura. De homem-porco, de um bicho grande, um lobo, um urso, coisas que não eram para estar ali. E sempre com essas características peculiares. Um monstro grande que andava de pé, mas que ao mesmo tempo era um bicho, e olho vermelho, olho amarelo. Olho vermelho, olho amarelo, sabe? Então, tipo assim... Maconha ou hepatite, ou é um ou outro, né? Ou tá doente ou tá drogado, enfim. Aí nessa de estudar, ele caiu num negócio que não tinha nada a ver, entendeu? E aí meio que as coisas meio que parece que andam juntas, sabe? Parece que tipo... Não, mas essa foi engraçada, essa eu achei barato. Porque, o OVNI vem num outro lugar, né? Ele vem num momento de Guerra Fria, uhum. Né? O lobisomem, ele é milenar quase, né? Sim. Ele é muito tempo, né? E, enfim, mas também vai saber, né? Para as pessoas que ainda não te conhecem, que, pô, eu acredito que elas estão escondidas numa caverna. Imagina, vai largar pô. Como que as pessoas te encontram? O que te assombra? Só tá bom. Qualquer lugar vai ter. Agora no YouTube eu fico andando em cemitério aí filmando
para ter um canal do YouTube, que nunca foi muito nosso objetivo, mas a gente acha que é importante também também aproveitar essa plataforma para tentar dividir um pouquinho do que eu aprendo. Legal. Né? Então... E para as pessoas que também querem ver E tem os rolês nossos, né? Então, lá, os rolês que a gente faz algumas visitas, estamos fazendo cada vez menos, então aproveitar que a gente ainda está fazendo, mas estou cansado, o joelho está chiando, mas a gente visita alguns cemitérios, né? Em São Paulo, Campinas, agora começamos Santos, tem uma atividade no Rio, então ao longo do ano a gente dá um jeito de fazer todos esses lugares aí, né? Tem em Piracicaba, mas agora eu já não faço. Quem faz é o Paulo, que fez comigo lá, enfim. A gente tem vários rolês e aí é no Instagram mesmo, @o que te assombra lá. Mas chama aí, a gente se encontra. Eu dou as direções, tem o e-mail também, que é @o que te assombra. O que te assombra, tá eu vou tudo aí. deixar O tudo aqui Gmail. na descrição, super fácil para vocês. O Thiago já tem um livro, né? Tem Tá disponível para as pessoas? Tem o Assombrações de Campinas, que foi o primeiro, tá na segunda edição. E temos o Milagreiros do Cemitério, que esse é o Cidade de São Paulo, que também está na segunda edição. A gente vai lançar esse ano, se tudo der certo. Não, do Lobisomem acho que não tem nenhuma possibilidade de não sair no dia 13 de agosto, que é o dia do cachorro louco. Eu gosto de datas cabalísticas. E acho que no Halloween a gente lança o Assombrações de São Paulo. Legal. São mais de 30 histórias de assombração de São Paulo. Nossa, incrível. Então é isso, agradecer muito você, com certeza a gente ainda vai falar muito de lobisomem por aqui, além de outras coisas. Quando chegar o Halloween... Puta merda, quase matei ele. Vamos lá, volta. Ele está decapitado. Amigo, não dá, senão ele não estaria tão comportado assim, né? Quero muito fazer igual eu tô fazendo agora essa saga do lobisomem, fazer a saga do Saci, nosso querido amiguinho aqui, né? Que graças a ele, a minha família fez de mim um folclorista. Então, com certeza a gente vai estar junto de novo. E tem os festivais aí, né? Vamos lá, acho que a gente vai ver se vai pra lá. Que a gente nem mencionou Joanópolis nesse vídeo, mas fica por aqui no canal ou acompanha o Thiago, que vocês vão entender o porquê de Joanópolis estar no nosso radar.